No final de 2007, a guerra do Iraque está terminando, o presidente Bush declarou vitória, e as operações de reconstrução estão em vigor. O sargento Matthews e seu observador, o sargento Isaac, são enviados para a construção de um oleoduto no meio do deserto iraquiano. Todos os americanos que trabalham no local foram mortos, então agora é sua missão encontrar o culpado antes de enviar novos construtores. Os soldados se escondem atrás de um monte de arbustos e pedras para observar o local sob o sol escaldante, e 20 horas se passam sem que nada aconteça. Matthew começa a ficar impaciente e começa a pensar que não há mais soldados iraquianos, e considerando os corpos espalhados, o local deve ter sido atacado por uma equipe que saiu após completar sua missão. Isaac aponta que não há sinais indicando um grande grupo se movendo por aqui, e aponta que porque todos os trabalhadores foram mortos com tiros na cabeça, isso poderia ter sido feito pelo lendário franco-atirador iraquiano conhecido como Juba. No entanto, Matthews acha que é impossível para qualquer um matar esse número de pessoas em menos de 30 segundos. Eventualmente, Matthews finalmente se cansa de esperar e desce para ver mais de perto o local depois de pedir a Isaac que o cubra. Isaac explica que seu escopo está ficando obscuro e Matthews o provoca por não ter mudado antes, mas este é importante para Isaac porque costumava pertencer a um camarada caído. Então Matthews vai de corpo em busca de pistas e começa a acreditar na teoria de Isaac quando ele confirma que todos morreram com tiros na cabeça precisos. Ele vai até o meio do local para descobrir as possíveis direção dos tiros enquanto Isaac implora para que ele recue, mas de repente um tiro é ouvido e Matthews cai no chão, sentindo fortes dores no abdômen. Desesperado para ajudar seu amigo, Isaac desce em um caminho em zigue-zague para evitar as balas que chegam, mas quando ele está prestes a chegar a Matthews, ele leva um tiro na perna. Isaac não tem escolha a não ser deixar Matthews para trás e correr para se esconder em uma parede quebrada. Sofrendo, mas ainda vivo, Matthews contata a Isaac e diz para eles ligarem para a base e pedir reforços. Porém, Isaac percebe que seu ferimento na perna é bastante sério, então ele começa a amarrar um cinto em torno dele para parar o sangramento. Então ele pega sua bolsa de rádio e tenta entrar em contato com a base, apenas para descobrir que não tem sinal porque o franco-atirador atirou na antena. De repente, Matthews contata ele novamente e pede a ele para localizar o franco-atirador para que ele possa mirar nele, ignorando Isaac quando ele avisa que o atirador notará qualquer movimento e atirará nele novamente. Isaac começa a trabalhar em fazer um buraco na parede com sua faca para inserir o escopo, apenas para machucar sua mão por causa de algumas pedras que caíram. Matthews então tenta pegar seu rifle, apenas para desmaiar por causa da perda de sangue. Não querendo acabar como seu amigo, Isaac usa uma lâmina para remover a bala de sua perna, que é um processo extremamente doloroso, então ele enfaixa a ferida antes de desmaiar também. Algum tempo depois, Isaac acorda ao ouvir um barulho estranho vindo de seu fone de ouvido. Acontece de ser um oficial da base, e Isaac imediatamente começa a relatar a situação e implorando por suprimentos médicos. No entanto, ele começa a ficar desconfiado quando o oficial faz muitas perguntas estranhas, e o mais importante, ele pede que ele diga a ele sua posição exata ou levante-se e atire para o ar, alegando que é para os helicópteros lançarem os suprimentos com precisão. Isaac aponta que isso é contra o protocolo e o colocará em perigo, e quando ele começar a prestar mais atenção às palavras do homem, ele percebe que seu sotaque não é americano. Este é Juba, o franco-atirador, que invadiu as frequências de rádio para tentar armar uma armadilha. Isaac não cai nessa e o chama, mas em vez de desligar, Juba começa a fazer perguntas, alegando que ele quer conhecer melhor Isaac. Isaac tenta o rádio novamente, mas ainda não está funcionando. Juba insiste ao fazer suas perguntas bobas, e quando Isaac se recusa a responder, Juba ameaça tirar Matthews novamente, o que é arriscado porque há uma chance de ele ainda estar vivo. Isaac concorda em conversar por um pouco e pede a Juba para ir primeiro enquanto ele começa a desenhar um mapa do local na Terra para calcular a trajetória da bala e encontre a possível localização do franco-atirador. Juba diz que ele é apenas um cidadão iraquiano comum que quer salvar seu país e pede a Isaac que lhe conte sobre sua família, mas Isaac ressalta que isso é muito pessoal. Então Isaac zomba do raciocínio de Juba, dizendo que ele está matando as pessoas que estão realmente tentando desenvolver o país trazendo escolas, gasodutos e infraestruturas que irão impulsionar a economia local. Isso faz Juba rir, e ele explica que o dinheiro ganho aqui será enviado de volta para os Estados Unidos mais tarde. Conforme o tempo passa, Juba continua fazendo perguntas, mas Isaac continua se recusando a dizer qualquer coisa pessoal sobre si mesmo, fazendo Juba ameaçar atirar em Matthews novamente. No entanto, Isaac não acredita mais nele. Para provar que ele é perigoso, Juba diz a Isaac o nome do dono anterior do escopo e que ele está morto, citando a provocação anterior de Matthews. Isso significa que Juba tem ouvido suas conversas desde que chegaram. Usando sua luneta, Isaac percebe que um dos mortos tem um rádio com eles e ele arrasta seu corpo até a beirada da parede, mas nem com um pedaço de madeira ele conseguiria alcançá-lo sem se expor. Em seguida, Isaac tenta beber um pouco de água de sua garrafa apenas para encontrá-la vazia por causa de um buraco, o que Juba confirma que fez de propósito. Ele também admite que não errou nenhum tiro, ele atirou especificamente na garrafa, na antena e na perna de Isaac para colocar Isaac em uma situação sem escapatória e fazê-lo morrer lentamente, o que ele vai gostar de ouvir através do comunicador. Quando Isaac encontra a bala que tirou da perna, ele se aproxima a Oli e começa a calcular o modelo de arma que Juba tem fazendo algumas perguntas sorrateiras. Ele também chama Juba de terrorista, o que faz Juba rir novamente ao apontar que os americanos são os únicos a entrar legalmente em um país estrangeiro com armas prontas para matar pessoas. Enquanto Juba fala, Isaac faz mais alguns cálculos e examina seu escopo para finalmente chegar à conclusão de que Juba está escondido sob uma enorme pilha de lixo. Ele esteve sob essas condições difíceis por um longo tempo, para não mencionar o calor avassalador, o que significa que esse cara é realmente um profissional. No entanto, Juba nega ser o famoso franco-atirador e mais uma vez afirma ser um homem iraquiano normal. A julgar pelo sotaque, Isaac acha que Juba deve ser um ex-oficial do exército dos Estados Unidos que os traiu, mas Juba descarta isso também e explica que ele só mata as pessoas que o atacam primeiro. Em troca, Isaac compartilha a história de como conheceu seu melhor amigo quando era criança e como eles se alistaram juntos mais tarde como adultos. Logo a desidratação e a exaustão começam a afetar Isaac, que cai no chão ao ouvir Juba dizer que vai grampear sua língua no peito. Em seguida, Isaac tenta enganar Juba colocando uma jaqueta e capacete em seu rifle e acenando acima da parede, mas Juba não cai nessa.
O que cai é o capacete, pousando do outro lado da parede, então agora Isaac também não pode proteger sua cabeça. Esse erro bobo faz chegar ao limite e o faz chorar. Mais tempo passa e Isaac fica desesperado o suficiente para tentar arriscar. Ele corre em direção a um corpo caído no chão e rouba sua bolsa e rádio antes de correr de volta para a parede enquanto ele se esquiva de todas as balas que Juba imediatamente atira nele. Na sacola, Isaac encontra água e alguns doces que ele devora imediatamente, mas infelizmente este rádio também não está funcionando. Juba também o pune por este risco atirando na parede danificando fortemente seu escopo. De repente, Isaac ouve alguma perturbação vindo de seu fone de ouvido e percebe que é Matthews, que ainda está vivo. Isaac grita a localização do atirador para ele, e Matthews imediatamente pega um pedaço de metal para usar a fim de olhar para a pilha de lixo. Enquanto Matthews se move extremamente devagar para pegar seu rifle, Isaac mantém o atirador distraído conversando fiado e descobre que Juba costumava ser um professor em Bagdá. Quando seus alunos foram mortos durante um ataque americano, ele decidiu ter vingança. A parede atrás da qual Isaac está se escondendo são as ruínas da referida escola. Então Juba pergunta a Isaac enquanto ele continua carregando o escopo danificado, mas como Isaac se recusa a responder, Juba ameaça atirar em Matthews novamente. Desesperado para salvá-lo, Isaac confessa que guarda a luneta em memória de seu velho amigo, que morreu por causa de um erro que Isaac cometeu, e ele ainda se sente culpado. Enquanto isso, Matthews coloca seu rifle e aponta cegamente para a pilha de lixo, atirando todas as balas que ele tem enquanto Isaac atira também para fingir que o barulho vem dele. Quando Matthews está prestes a recarregar sua arma, Juba de repente atira nele de volta, acertando-o bem no ombro. Isaac pede a Matthews para rastejar em direção a ele para encontrar segurança atrás da parede, mas infelizmente quando Isaac chega perto da borda para ajudar, Juba atira na cabeça de Matthews. Isaac tem que assistir ele morrer e finalmente tem um colapso nervoso, dizendo que quer ir para casa. Juba informa Isaac que se ele realmente quiser ir embora, não vai atirar nele, mas Isaac está cético. Mais tarde, Juba pergunta a Isaac por que ele ainda está lá, apesar de a guerra já ter acabado. Isaac faz uma pausa por um momento antes de responder, ele está lá porque na verdade foi ele quem matou seu velho amigo. Isto acontece que ele acidentalmente atirou em seu parceiro de atirador anterior enquanto tentava matar um inimigo, e Isaac tem mentido para todos, dizendo que seu amigo foi morto pelos inimigos. De repente Isaac ouve um barulho vindo do rádio e corre para checar o sinal, feliz por ouvir conversas acontecendo. No entanto, sua felicidade dura pouco porque, embora ele possa ouvir vozes, ele não pode enviar nenhuma mensagem por causa dos danos que o rádio sofreu. Para a surpresa de Isaac, Juba se junta à conversa que está ouvindo, e o homem usa o nome de Isaac para pedir ajuda. Isaac finalmente percebe que todo esse tempo Juba invadiu as comunicações americanas, fingindo ser um soldado precisando de ajuda para atrair equipes de apoio para a área e matá-los facilmente graças ao fator surpresa. Isaac tenta interromper a conversa sem sucesso. Algum tempo depois, Isaac acorda com a sensação dolorosa de um corvo bicando o ferimento na perna. Vendo como até os pássaros pensam que ele já está morto, Isaac decide arriscar e recupera o rifle de Matthews usando uma corda e um pedaço de pau, então ele aponta para a pilha de lixo. Nesse momento, helicópteros chegam ao local e revelam a localização de Isaac sem saber que isso é uma armadilha. Querendo salvar os soldados que chegam, Isaac empurra a parede para fazê-la desmoronar, criando uma cortina de poeira que torna difícil para Juba obter a localização de Isaac. Isaac começa a atirar na pilha de lixo sem saber se ele acertou o alvo ou não. Para descobrir, Isaac finalmente se levanta de sua posição, e fica chocado ao perceber que Juba não está usando a chance de revidar. Isso faz com que Isaac acredite que ele efetivamente matou o Juba. Logo os helicópteros chegam e rapidamente levam Isaac embora em uma maca, dando-lhe imediatamente atendimento médico. Isaac tenta contar a ele sobre Juba, mas ele não pode ser ouvido por causa do barulho do helicóptero decolando. De repente Juba começa atirando neles, matando os soldados médicos um por um antes de atingir o piloto também. O helicóptero rapidamente desce e cai no chão, matando instantaneamente Isaac e permitindo que Juba mantenha sua palavra. Tecnicamente, Isaac não havia sido baleado. Então Juba invade a comunicação americana novamente e finge ser um soldado americano para atrair sua próxima equipe de vítimas.